Bom dia, sétimo ano. Vamos lá de novo para a segunda aula, né? Nesse formato, terceira aula total da semana. Hoje nós vamos trabalhar com as páginas 20 e 21 e vamos aprender dois conceitos de geometria relacionados a ângulo, logicamente, né? O primeiro deles é relacionado a ângulos complementares e o segundo a ângulos suplementares. Então, cuidado com o nome, que também é parecido, né? Ângulos complementares e suplementares, cada um tem o seu significado, tá? O que são ângulos complementares? São dois ângulos, sempre de dois, tá, gente? Dois ângulos em que a soma dá 90 graus. Em que a soma é 90 graus. Então, se eu tiver dois ângulos e somar esses dois ângulos e der 90 graus, nós chamamos esses dois ângulos de ângulos complementares. Por exemplo, ó, dá uma olhada no ângulo azul e no ângulo roxo que está aqui, ó. O ângulo azul, né, o ângulo ABC, mede 30 graus. E o ângulo DEF mede 60 graus. Então, eu posso dizer que esses dois ângulos são complementares. Porque se eu pegar a medida de 30 graus mais a de 60 graus, dá 90, certo? Então, vou escrever aqui, ó, que o ângulo ABC é complementar ao ângulo DEF, certo? Por que eles são complementares? Porque se a gente fizer a soma de suas medidas, né? 30 graus mais 60 graus dá 90 graus, tá? Então, essa é a ideia de ângulos complementares. Dois ângulos são complementares se a soma de suas medidas der 90 graus. Só isso, tá? Fácil, né, gente? Nós sabemos que esse ângulo, simbolizado dessa maneira, né, o ângulo reto, é um ângulo que já tem 90 graus. Então, se eu tiver esse desenho, né, na minha apostila, em algum exercício, eu já tenho que saber que esse ângulo aqui é de 90 graus. E aí, de repente, o material, o exercício, ele vem aqui, né? Fala que você tem um ângulo reto. Divide aqui, ó. Assim, esse ângulo de baixo tem 25 graus. E aí ele quer saber o ângulo de cima. Qual é a medida desse ângulo que está aqui em cima, tá? Então, se eu já tinha aqui um ângulo reto, né? Eu já sei que era 90 graus. Então, ele quer saber o complemento de 25. Né? O ângulo que está aqui em cima é o quanto falta para dar 90 graus, ou seja, é o complementar do 25, é o complemento do 25. Então, ó, 25 mais quanto é igual a 90 graus? Isso é a mesma ideia de operação inversa, né? Se eu quero saber quem é o complemento do 25, é só fazer 90 menos 25. Bom, 90 menos 25 dá 65. Então, esse ângulo desconhecido aqui é o ângulo de 65 graus, tá? Então, é só subtrair. Se eu quero saber o complemento de 25 graus, eu faço 90 menos 25, que dá 65, ok? Ou pensa na soma mesmo, né? 25 mais quanto, que dá 90. Bom, aqui tem uma pergunta, ó. Qual é o complemento de 42 graus? O complemento de 42 graus é o resultado de 90 menos 42. Bom, 90 graus menos 42 graus vai dar 38? Não, 48, né? 48 graus. Tá? Então, o complemento de 42 graus é 48. Por quê? Porque 42 mais 48 dá 90 graus. Certo? Então, falou em complemento, a gente tem que ter essa ideia. Sempre a ideia de você somar 90 graus. Lembrando sempre que são dois ângulos, tá? Eu não vou ter ângulos complementares usando 3 ângulos, nem 4. É sempre impares, né? De 2 em 2. Só, agora, ângulos suplementares. Bom, vocês já devem deduzir, né? Se complementares são dois ângulos em que a soma é 90, suplementares são dois ângulos em que a soma é 180 graus. Tá? Então, sempre que eu tiver dois ângulos e a soma desses ângulos der 180 graus, então eu tenho dois ângulos suplementares. Por exemplo, ó,
o ângulo LMN, ele é suplementar ao ângulo PQR. Então, é suplementar ao ângulo PQR. Ó, como é que você sabe disso, professor? É só olhar nas medidas, né? 130 mais 50 não dá 180? Então, se eu somar a medida de dois ângulos e a soma der 180 graus, então eles são chamados de suplementares. Tá? 130 graus mais 50 graus, isso dá 180. Deixa eu colocar assim. 130 graus mais 50 graus é igual a 180 graus. Bom, eu posso dizer, ó, que o ângulo laranja, ele é o suplemento do ângulo azul, né? 50 graus é o suplemento de 130, é quanto falta para dar 180, né? Posso dizer que o 130 é o suplemento de 50, tá? É quanto falta para dar 180. Sabemos também que esse ângulo aqui é o ângulo raso, o ângulo de meia volta, e que só pelo símbolo dele, né, nós já sabemos que ele tem 180 graus. Aí vem uma pessoa, né, uma apostila, um exercício, e divide esse ângulo em duas partes. Vai dividir aqui em duas partes, em dois ângulos suplementares. Por exemplo, vem aqui, coloca aqui, corta aqui. Fala assim, ó, esse ângulo aqui, ele mede 70 graus. Tá? Bom, se você tinha um ângulo de meia volta, um ângulo de 180 graus, e esse pedaço mede 70, qual é o suplemento, né? Quanto sobrou para esse outro pedaço aqui? Qual é a medida do outro pedaço? Bom, esse outro pedaço só pode medir aqui 110 graus. Por que 110? Porque a soma desses dois tem que dar 180 graus, né? Então, o suplemento de 70 é 110. O suplemento de 110 é 70, tá? Bom, e para finalizar, a gente tem aqui, ó, uma pergunta. Qual é o suplemento de 135 graus? Bom, o suplemento de 135 graus, ó, eu posso pensar nele fazendo uma subtração, né? 180 graus menos 135 vai dar igual a 45 graus. Então, o suplemento de 135 graus é o quanto faltava, né, para atingir 180 graus. Tá? Então, falou em suplemento, ângulos suplementares, são dois ângulos cuja soma é 180 graus. Ângulos complementares, ângulos que a soma dá 90 graus. Beleza? É só isso, básico e simples, tá? Como tarefa, vou deixar aí as páginas de 21 a 23. Tenho certeza que com essa explicação, com o conteúdo da apostila, né, você pode estar fazendo uma leitura, né, e deve fazer a leitura da apostila, você vai conseguir fazer os exercícios da página 21 a 23. Ok? Um abraço aí.